Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. Vocês sabiam que hoje já é o melhor dia das nossas vidas? Que essa noite vai ser incrível? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, é grátis, tá bom? Toque o sininho que o YouTube ainda vai te avisar quando estivermos em mensagens iguais a esta. Comentem à vontade, já deixe seu like porque vem coisas boas. E compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom, querido? Então, a partir de agora, todos os estudos aqui da Graça Pura, ele vai ter apostila. É só vocês entrarem em contato comigo através do WhatsApp, né? Tá aqui o WhatsApp aparecendo para vocês. E me pedirem, André, poxa, eu queria uma apostila daquela mensagem do dia tal. Então, abençoado, é só me procurar lá no WhatsApp, tá bom? Mais uma vez aparecendo aí, para que você venha estar adquirindo e também, claro, nos ajudando aqui em nossos projetos. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira. Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da Igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Então, meus amados irmãos, a mensagem de hoje, a intenção dela é mostrar a todos, né, todos nós também, todos nós que estamos hoje em graça, para os abençoados que somente frequentam esse canal, que têm se interessado, que tem as mensagens que têm feito você buscar, tem feito você voltar a estudar a palavra. Isso é importante, é isso que essa palavra tem que provocar na tua vida, é você buscar, entendeu? É mostrar a todos, de forma bem clara, que todos nós, ao lermos os textos bíblicos, nós temos 2 tipos de interpretação, né? E dentro destes 2 tipos de interpretação, existem várias formas, existem várias divisões e subdivisões para essas interpretações, tá? E a intenção justamente dessa mensagem é de te ajudar a identificar quais dessas 2 interpretações bíblicas você segue. Porque você vai ser tendencioso para um lado ou tendencioso para o outro. E com certeza, após ouvir essa mensagem, mais uma vez eu digo e declaro sobre a tua vida, ela nunca mais será a mesma, porque chegou até você mais um novo conhecimento. E é por isso, queridos, que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, meus amados irmãos, então vamos seguindo aí nessa mensagem tremenda. Então, meus queridos, a Bíblia Sagrada, como todos nós sabemos, ela não é um livro que, de maneira sobrenatural, chegou até nós, né? Como, por exemplo, desceu nas asas de um querubim no monte e aquele livro desceu assim, em forma totalmente pronta. Não. A Bíblia, ela é um livro que ela atravessou vários milênios. Ela foi escrita ao longo de nada menos que 1500 anos. O último livro a ser escrito pela Bíblia foi o Apocalipse, por volta ali
do ano 66 de 68 depois de Cristo. E de 68 depois de Cristo até hoje, 2022, que é o ano que nós nos encontramos, essa própria palavra, ela passou por vários processos, muitos deles necessários, porque a palavra, ela é diferente da escrita. A palavra é algo vivo, é algo que, dependendo do seu tempo, dentro de um mesmo idioma, ela sofre alterações, né? Então é necessário sim fazer correções ao longo do tempo para que aquela palavra, às vezes, que caiu em desuso, seja atualizada. Porém, nessas atualizações, muita coisa é mexida. E nós temos visto isso. E quem mexe hoje na palavra? É hoje quem detém o direito dela, que é o sistema religioso. E sistema religioso, quando nós falamos sistema, é algo muito vago. Mas o sistema que nós estamos nos referindo é o cristianismo denominacional, institucional, que hoje se divide em dois grandes grupos, que seria o grupo protestante e o grupo católico. Então esse é o sistema, porque eles têm um sistema de ensino. E esse sistema de ensino, ele é sempre combatido por nós. Por quê? Porque nós dizemos que o ensino deles obedece a uma tradição humana. Mas voltando a falar aqui da Bíblia, então, por passar por esses milênios, atravessar esses 1.500 anos, é claro que atravessou por diversas culturas do povo de Israel, porque a Bíblia ela não deixa de ser um compêndio judaico. Tem pouca coisa ali que hoje nós podemos tirar, né, para os dias de hoje. Profecias não, profecia está totalmente cumprida. Então ela passou por diversas culturas em um tempo bem arcaico, porque se a Bíblia tivesse sendo escrita hoje, seria mais fácil, porque hoje nós temos vários artifícios que nós podemos confiar e guardar aquelas informações. Naqueles dias não. Sem contar que volta e meia o próprio povo de Israel caía sob o jugo de outro povo. Ou seja, uma cultura inserida dentro da outra. E assim a Bíblia foi sendo escrita aí ao longo desses 1.500 anos, tá legal? Mas ela continua sendo uma fonte fiel de estudo, tanto de estudos históricos, culturais e principalmente religioso. Então a ideia, abençoados, não é se aprofundar nesta parte de divisões da Bíblia. Nós sabemos que foi escrita basicamente em dois idiomas, o hebraico e o grego. Aí você pergunta, e o aramaico? Também, mas foram poucas as partes que foram escritas em aramaico. A maioria foi em hebraico e o grego. E o grego são os livros que a gente, não digo a gente, mas o sistema religioso interpretou como o Novo Testamento. Nós temos uma visão diferenciada de Novo Testamento, né? Nós temos uma visão exclusiva dentro do contexto bíblico, tá? Então, mas para efeito de entendimento dos abençoados, nós cremos que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo escrito em hebraico e o Novo escrito em grego. Então, a forma mais correta de se estudar a Bíblia é pelo viés histórico, ou seja, percebendo e obedecendo a cultura em que os escritos foram sendo escritos na linha do tempo, olhando essas culturas, tudo isso que eu falei, né? O povo estava cativo, não estava cativo, qual era a influência, era a Babilônia, era o Egito. Então isso tudo foi começando a mexer dentro das escrituras, no tempo que ela foi escrita. E essa parte, esse lado, ele passa a ser o mais difícil. Por quê? Porque é necessário muitos estudos e conhecimento em várias áreas, como, por exemplo, o conhecimento das línguas originais em que foram escritas, a cultura dos povos bíblicos dentro da visão daqueles que viveram o tempo bíblico, ou seja, quando ela foi escrita. Inclusive, abençoados, eu tenho aqui no canal uma mensagem onde eu abordei o tema da consulta que Saul fez a uma necromante, né? Uma mulher conhecida como a feiticeira de Endor. Então, eu falo nesse vídeo, eu trago qual foi a visão que aquelas pessoas tinham ao saber dessa passagem de Saul. O que chegou, como aquelas pessoas interpretaram aquilo? E como hoje se interpreta essa passagem? De qual lado, por exemplo, você interpreta? Pelo lado
da religião, do sistema religioso cristão, ou pelo lado bíblico. Então eu queria muito que você pudesse aí assistir, se você já viu, veja novamente, se você não viu, vá lá e veja, porque você vai entender isso que nós estamos falando de forma mais clara. Então eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo, tá legal? E mais tarde aqui também no card. Então estas duas formas de interpretação bíblica nem sempre estão presentes juntas, nem sempre. A primeira maneira, conforme eu falei para vocês, é o uso dos textos originais, o entendimento do que o autor que estava escrevendo queria passar às pessoas que leriam aquele fato. É muito difícil você, por exemplo, fazer um livro pensando no que um ser humano vai entender daqui a 30 mil anos, por exemplo. Como é que você vai escrever um livro para alguém que está há 30 mil anos na frente? Você não tem ideia do que você vai falar. Agora, quem está vivendo lá na frente há 30 mil anos tem que entender o que eu quis dizer para aquelas pessoas que leriam o meu livro. Então, da mesma maneira, é a Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos descobrir, já que é um livro milenar, escrito há muitos milênios atrás, nós precisamos descobrir quem eram os ouvintes. A quem direcionado aquele livro. Tentar entender a maneira como eles viviam naqueles dias em relação à cultura, à sua religiosidade, os seus costumes. Isso é importante para que você venha ter uma interpretação mais fiel do texto. Sem contar também de fazer uma boa exegese, que é a interpretação do texto em si. E definir bem o que? O seu contexto. Então, para ter essa interpretação clara, é necessário realmente muitos anos de estudo. Por isso que existem os estudos da Bíblia, que são as escolas de teologia. Porém, qualquer escola de teologia que você for estudar, meu irmão, você vai sofrer a influência diretamente do professor daquela instituição. Você vai sofrer a influência do local que você está estudando. Por exemplo, se você estiver estudando em uma igreja, uma escola pertencente a uma igreja pentecostal, por exemplo, a sua tendência será o quê? Para aprender essa parte, eles vão forçar esse texto, essa parte de Pentecoste para você entender. Se for de uma história, por exemplo, se você for fazer uma escola de tradição católica, o ensino será tendencioso para um outro lado. Tá entendendo? Então, dependendo da escola que você for fazer, você vai ter essa influência. E existe também a outra forma de interpretação bíblica, tá? Que é aquela contada pela tradição do homem, que eu chamo, entre aspas, de espiritual. Eu vou explicar para você por que eu chamo essa tradição, entre aspas, de espiritual. Porque, na realidade, essa forma de interpretação não tem nada de espiritual. Nessa forma de interpretação, entre aspas, espiritual, quem manda é o homem. Vocês já devem ter visto alguns comentários de críticos no nosso canal dizendo assim: o André entende muito bem a letra da Bíblia. Isso quando querem me elogiar. Mas o lado espiritual da Bíblia, o André não entende. Vocês já viram isso, as pessoas falarem isso? Então, abençoado, eu quero dizer que eu entendo sim, tá? Sendo que esse lado espiritual, entre aspas, que você sugere, eu já sei de cor e salteado. Olha, eu já passei por esse lado, entre aspas, espiritual que você fala, da Bíblia, né? Eu já passei por várias facções que eu pertenci lá no sistema religioso. Eu já fui da Assembleia de Deus. Lá tinha um modo de interpretação dos textos bíblicos, lá na Assembleia de Deus. Existia, por exemplo, na minha época, agora tudo mudou, né, queridos? Na minha época, por exemplo, as mulheres não podiam ter os seus cabelos cortados. Muitas, dependendo do pastor, não podiam nem cortar as pontas. Ficava aquela coisa maravilhosa, as mulheres, né? Então, essa espiritualidade, entre aspas, de entendimento, dizia que os homens também não podem usar bermudas. Eu não usava bermuda. E nos mostravam textos bíblicos para provarem isso para nós. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, eu separei isso aqui para vocês, vou passar. Diz ali o texto, olha: portanto, se a mulher não se cobre com véu, então, na Assembleia de Deus não se cobre com véu.
tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquear-se ou rapar-se que põe o véu. Então, isso aí, de certa forma, eles tentavam sempre, nos seus malabarismos, né, suas falácias, dizer que era a mulher, ela não podia cortar o cabelo. E aí, abençoado, tinha também aquelas visões, né, aquelas visões dos profetas de Baal, lá do sistema da Assembleia de Deus, né, que tinham as visões que eles viam as mulheres que cortavam os cabelos no inferno, e os anjos guardavam em uma caixinha o coque da irmã que cortou. Então, isso, abençoado, é o que eles chamam de interpretar a Bíblia de maneira, entre aspas, espiritual. Amados, sinceramente, isso é um tremendo de um absurdo, não é? Então, hoje, abençoado, para vocês verem, tem até a igreja do nudismo, tá bom? Existe sim, existem pessoas que andam nu, né? Tem um local lá que eles andam nu, irmãos de igreja que andam nu. Então, além de ser assembleiano, já fui presbiteriano. Lá eu recebi o que? A tradução espiritual da presbiteriana. Já fui da Nova Vida e lá também da mesma maneira recebi essa, entre aspas, espiritual. Já fui metodista, já fui batista. E todas elas tinham a sua interpretação, a sua tradução da Bíblia. Amados, e sem contar também que nas questões das doutrinas, porque o que eu falei até agora em relação a isso são costumes, na questão doutrina também divergem as suas interpretações bíblicas entre uma denominação e outra. E os irmãos que estão submetidos a esse local caem nessa, não tem defesa. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, existem algumas denominações que batizam criança, não digo nem muitas, mas poucas, a metodista é uma. Batiza crianças recém-nascidas. Já existe outras que só batizam após 16 anos. Enfim, existem essas divergências bíblicas, doutrinárias. Umas batizam somente com um pouquinho d'água na cabeça, né? Pega um pouquinho d'água e tudo. Outras dizem não, tem que mergulhar por inteiro. Não. Outras dizem que tem que ser no rio, que é mais poderoso. Inclusive, eu fui super poderoso, fui batizado no rio. Fui batizado em vários lugares. Então, isso é a interpretação espiritual, entre aspas, que os irmãos falam, que eu não tenho. E glória a Deus, né, abençoados? Que nem eu nem você temos mais essa interpretação, entre aspas, espirituais, não é verdade? Então, a gente acabou o quê? Abandonando esse lugar, quando nós saímos desse terreno, que é o cristianismo tradicional, o cristianismo com a interpretação humana, que eles chamam de espiritual. Então, quando nós estávamos lá, no sistema, nós, ao lermos a Bíblia, o que acontecia conosco? Os nossos olhos estavam fechados. Fechados por qual? Para a verdadeira interpretação, a mais coerente da Bíblia. Por isso que dizemos que quando se vem para a graça, o que acontece? As escamas caem dos olhos. Por que caem dos olhos? Por que as escamas caem dos olhos? É que você passa a ter o quê? A liberdade de entendimento bíblico. Mas não é que você está livre e solto neste mundo, não. É que ao tirar a tradição humana da sua cabeça, esse véu que cobria a tua cabeça, agora você tem sobre a tua cabeça o próprio Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que vai te conduzir coerentemente dentro da palavra. Se eu não acreditar nisto, meu querido, o mundo não existe. Se eu crer que um homem é mais capaz do que Deus para me dar a interpretação, o mundo não existe. Está entendendo? Por isso, meu irmão, que você que está no cristianismo hoje, pertence a alguma denominação, dentro desses calabouços humanos que eu carinhosamente chamo, que você chama de, entre aspas, espiritual, que não tem nada de espiritual, por isso que quando você vem a este canal, não consegue nos entender. Quando falamos, por exemplo, quando você não consegue entender, quando falamos, por exemplo, que o diabo como ser espiritual é algo totalmente questionável. E onde se questiona isso? A não existência de um ser espiritual que mede forças com Deus. Onde podemos encontrar base para questionar isso? Aonde? Dentro da Bíblia. Isso mesmo, dentro da própria Bíblia.
Dentro da própria Bíblia você vai ver que o diabo como ser espiritual nunca existiu. Mas para entender isto de maneira clara, você precisou jogar fora o que você aprendeu aonde? Do outro lado. O lado que você chama hoje de espiritual. E eu estou te mostrando que não é espiritual, é a tradição do homem. Você sabe, meu querido, que a questão do diabo é uma doutrina que foi introduzida, tá, a partir do 3º século da era cristã pela Igreja Romana. Por quê? Porque Roma estava em decadência. Os cristãos não queriam mais lutar por Roma. Então Roma resolveu abrir mão de doutrinas que faziam com que o povo tivesse medo. E uma delas foi o diabo, a questão do diabo. Então, quando falava que as pessoas eram obrigadas a lutar pelo exército romano para manter o Roma de pé, os cristãos não queriam, logo os bispos da igreja começavam a ameaçar eles o quê? Com a história do diabo. E aí a pessoa sem entendimento, o que acontecia? Caía na lábia deles. E sabe de onde vem esse diabo como um ser espiritual? Sabe quando isso começou? Isso vem de um maniqueísmo. Você sabe o que é maniqueísmo? Olha, abençoado, eu não vou falar o que é maniqueísmo aqui, que eu já tenho mensagem que eu falei sobre isso. Mas dá um Google aí, maniqueísmo. Você vai descobrir o que é isso. Então, quando você lê os textos bíblicos, que está lá a palavra diabo, você não consegue entender fora desse contexto do maniqueísmo. Então, o que lhe vem à mente é essa doutrina, não os textos bíblicos. Porque dentro da Bíblia eu te provo que o diabo não existe como um ser espiritual. Diabo vem de oposição, tudo que se opõe. É um adjetivo. Então, abençoado, você quando lê os textos bíblicos, você não consegue entender o que é inferno. O que é diabo, que eu acabei de falar aqui. O que é pecado pela Bíblia. Você entende pelo que você aprendeu da mão dos homens, no espiritual, entre aspas. E tudo isso é questionado. Pecado é questionado, esse pecado que você aprendeu, porque o pecado que você aprendeu não é o bíblico. O inferno que você aprendeu não é o inferno bíblico. Você aprendeu da mão dos homens. Ou seja, o que você chama de espiritual não tem nada de espiritual, é tudo tradição humana. Você quando lê sobre a vinda de Yahshua, por exemplo, de Jesus, tá? Você só entende isso pela boca da tradição e não pela Bíblia. Você não entende o que foi a ressurreição dos mortos. Quando nós falamos que Cristo veio no ano 70, a primeira coisa que lhe vem à mente é o quê? Cadê o arrebatamento? Cadê a vinda nas nuvens? Cadê a ressurreição dos mortos? Por que você não entende a ressurreição dos mortos? Por causa da tradição humana. Não pela Bíblia. Porque na Bíblia a ressurreição dos mortos foi no âmbito espiritual e não no campo visível. Então, a bem da verdade, se você pensar bem, eles distorceram o que é espiritual na Bíblia. Eles querem ver o espiritual, eles querem ver se materializar. E aquilo que é humano, eles querem espiritualizar, inverteram tudo. Como a questão do demônio, por exemplo. Quando você lê alguma passagem na Bíblia que está escrito demônio, o que você vê? O que vem à tua mente? O que você vê? Seres espirituais, anjos caídos que atormentam a vida do pobre do homem e quer levar ele para o inferno. Quando você vê essa palavra inferno, é isso que te vem à mente. E isso saiu da onde? Da Bíblia? Não. Não saiu da Bíblia. Saiu da interpretação do homem. Ou seja, eles pregam hoje, se você for perceber, eles pregam que se o diabo e o demônio é responsável pelo mal, logo o homem é um ser puro. Não é verdade? Por isso que muitos julgamentos hoje em dia, né, os juízes, por exemplo, hoje, eles não aceitam dizer que a pessoa praticou o mal ali, matou pessoa, fez, aconteceu, ela estava com influência de demônios. Isso não vale, esse tipo de argumento em um julgamento não vale. Por que eu estou falando isso? Porque antigamente, na Idade Média, era muito comum os julgamentos levarem em conta isso. Eles levavam. Tanto que a Igreja Católica, que era responsável também pela organização governamental, né? Roma era um Estado,
né? E a igreja também se tornou um Estado. Então os juízes eram indicados pela igreja. Então na Idade Média existia um período lá chamado Inquisição. Vocês conhecem a história da Santa Inquisição? Eu não vou falar sobre isso. Dá um Google e procura. Procura estudar, irmão. Procura ver o passado lindo da sua Santa Igreja. É só aí que você vai ver. Então tudo, meu irmão, que você vê na Bíblia, tudo que você lê na Bíblia, está sobre a influência do homem. E para se livrar disto, queridos, somente um milagre. Por isso que nós dizemos que nós somos um milagre de Deus. E é isso que você está fazendo agora neste canal. Procurando o quê? Esse milagre que vai mudar a sua vida. Por isso que você mesmo, não gostando de mim, vem a esse canal ouvir essas palavras. Por quê? Porque ela lhes parece boa, apesar de ser um soco bem dado na tua mente. Porque é muito difícil aturar os nossos discursos. Eu entendo isso, a carne não gosta. Mas é esse choque, é essas coisas que vai acontecendo, é esse entrave que tem na tua mente que vai te libertando. É que você vai procurando estudar. É que você, quando eu falo alguma coisa que te contraria, não, na Bíblia está assim, você fala assim, mas vai lá no livro. Aí você vai buscar o original, você vai buscar o contexto. Aí você começa, ele tem razão. Aí você vem aqui, ouve mais um pouco. Aí vem outro choque. Tem gente que ouve a primeira vez e nunca mais volta. Esse aí nunca irá ser salvo. Já está condenado. Irmãos, até mesmo nessa questão salvação e condenação te enganaram, sabia? A Bíblia, pela Bíblia, nunca falou de salvação espiritual. Isso não existe, isso é uma heresia. A Bíblia sempre tratou a condenação como um tipo de vida a viver aqui. Não foi isso que aconteceu com Adão? Depois dele desobedecer uma ordem expressa de Deus? Ele foi condenado, não foi? Qual foi a condenação que ele teve? Espiritualmente falando, não teve nada. Ele sofreu a expulsão do Éden. E ele perdeu a comunhão. Então, nesse sentido, ali houve realmente uma perda no espiritual, no sentido de perder a comunhão. E um espírito de Deus, um espírito filho de Deus, quando se afasta do Pai, o Pai das luzes, o que acontece? Qualquer coisa que você afasta das luzes, vai escurecendo, você vai ficando opacado. Foi isso que aconteceu com os espíritos. Então, condenação é perder essa comunhão também com o Pai, enquanto aqui viver. Então, salvação bíblica, queridos, é da mente. Nós estávamos lá em Sarapuí, no domingo retrasado, né, domingo passado, e o abençoado geral trouxe essa palavra, que o crente ele perde a essência. Você vê um perfume caro, mas perdeu a essência. De que vale isso? É uma água, né? Joga fora. Tem muita gente que perde, queridos. Irmãos, então, olha só. Todas essas coisas que eu estou falando para você, tudo isso que eu acabei de falar para você, todo o seu entendimento da Bíblia que você tem é um engodo. Meus queridos, isso é tão verdade, que basta você aí, não está conosco não, nem se inscreveu, é um crítico desse canal, está fervoroso, não falta um culto na tua igreja. Isso é tão verdade que eu estou falando. Basta você, meu querido, trocar de denominação. Você vai ver a diferença nas interpretações bíblicas. Aí eu te falo, a Bíblia mudou? Não, mudou a forma de interpretação. Tem denominação, por exemplo, que você chega logo no primeiro culto e te batizam. Tem locais que não, que você tem que passar por um período de transição, de estudo. E eles tiram os dois da onde? Da Bíblia. Qual está certo? Tem locais que você chega e pode ser à vontade, mesmo não pertencendo a nenhuma denominação. Tem outras não, que somente apresentando o crachá de membros e se for da própria denominação, porque se vier da rua, de outra denominação, eles não aceitam. Tiraram isso da onde? Da mesma Bíblia. Meus queridos, a própria escatologia que eles pregam é toda fragmentada. Existem os amilenistas, tem os milenistas, tem os preteristas parciais, tem os dispensacionalistas, tudo isso. Os istas, né? Vários istas tem lá.
se juntar vários pastores de várias denominações e padres de diversas tendências católicas, o que vai acontecer em um mesmo local para estudar o Apocalipse, por exemplo? Botar essas pessoas no lugar para estudar, pau vai cantar. Por quê? Porque eles vão defender a sua denominação, que é humana. Você está entendendo, abençoado querido? Está entendendo? Bom, abençoados, esse era o papo que eu queria bater com você nessa mensagem. Eu espero sinceramente que você tenha entendido. E ao abrir a sua Bíblia a partir de agora, e o entendimento e a interpretação que lhe virá à mente ao ler, pode vir de duas formas. E você vai identificar isso. A primeira é o do homem. Por isso nos criticam. Porque nós não seguimos aqui a interpretação do homem. Por isso que quando você vem a esse canal, você jamais ouviu nada igual. Por quê? Porque não está... ela não é uma interpretação humana. Porque aquilo que nós falamos, queridos, só Deus pode lhe revelar. Essa é a nossa interpretação. É aquela que vem de Deus. Porque entender isto que eu falo é um verdadeiro milagre. Escreve aí, abençoado, se você está entendendo isso que eu falei, escreve aí no chat ou nos comentários abaixo. Eu sou um milagre, porque eu entendo a Bíblia segundo Deus e não segundo o homem. Eu sou um milagre, porque eu entendo a Bíblia segundo Deus e não segundo o homem. Você é um milagre, queridos. Bom, abençoados, eu vou ficando por aqui. Continua acompanhando as nossas mensagens por aqui neste canal. Você não passa indiferente às nossas mensagens. É impossível você passar uma mensagem aqui da graça pura e você ser indiferente. Ela vai te pegar em algum ponto. Ou você vai rejeitar, ou você vai dizer, Abba Pai, como nós sempre falamos. Continue firme, queridos. Se aguentar, né? Se você aguentar também, você será esse milagre aí, de ser livre dos homens e começará a entender o que é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Bom, abençoados queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos a